A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, povo de Deus, tudo bem? Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica localizada aqui no loteamento Boa Vista, por trás do 16º RCMEC Paraíba, João Pessoa. Louvado seja Deus. Várzea Nova, né? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Para mim, motivo de grande alegria estar aqui neste momento para trazer para todos vocês a santa e poderosa palavra de Deus. Uma palavra que perdoa, que salva, que liberta, que cura, que abençoa o mais vil pecador. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus para todo sempre. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social. O importante é que você parou neste momento para assistir esse vídeo maravilhoso, que você vai ouvir a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos amados e queridos irmãos que estão assistindo essa mensagem a partir deste momento. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Que o Senhor Deus dos Exércitos, louvado seja Deus, abençoe abundantemente a todos vocês. Glória ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. E os nossos dias de culto aqui na Igreja Senhor dos Exércitos são às sextas-feiras e aos domingos, às 7h30 da noite. Se Deus tocar no seu coração para você vir adorar a Deus juntamente conosco e ouvir a palavra de Deus, para nós é um prazer em recebê-lo, tá certo? Glória a Jesus. Eu vou ler a palavra de Deus para todos vocês, que se encontra nos Salmos, louvado seja Deus, isso mesmo, no livro de Salmos, capítulo 50, versículo 16 e 17. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. O título dessa mensagem que eu vou dizer para vocês, que eu vou pregar para vocês, é: não seja desobediente a Deus, tá certo? Salmos 50, versículo 16 e 17 diz assim: ao ímpio diz Deus, que tens tu que, louvado seja Deus, que tens tu que, louvado seja Deus, os meus estatutos, louvado seja Deus, e quer tomar o meu conserto na tua boca, louvado seja Deus. 17. Pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Apenas esses dois versículos, né? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pois bem, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor Deus diz para mim, para você e para nós, através do salmista. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas ele está se direcionando, louvado seja Deus, neste momento ao ímpio. Pois, me permita citar o versículo 16, diz assim: ao ímpio diz Deus, que tens tu em recitar os meus estatutos, e que tomar o meu conserto na tua boca. Versículo 16, glórias a Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Pois bem, o versículo sagrado começa dizendo: ao ímpio, louvado seja Deus, ao ímpio diz Deus. Não é outra pessoa que está falando diretamente com o ímpio nesse momento. É o próprio Deus, o Senhor do universo. O Deus que fez o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Desculpem. Então ele está falando diretamente com o ímpio. Ao ímpio diz Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Primeiramente eu quero dizer para vocês que
Glórias a Deus. Quando se fala de ímpio, louvado seja o nome do Senhor, quando se fala de ímpio, vem logo na mente de muitos cristãos, quando se fala a palavra ímpio, vem logo na cabeça de muitos cristãos, louvado seja Deus, que ímpio são aqueles que estão lá fora, no mundo, fumando, bebendo, adulterando, roubando, matando, louvado seja Deus. Quando se fala a palavra ímpio, na mente de muitos cristãos vem logo essa classe de pessoas que eu acabei de dizer para vocês. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas eu quero dizer para vocês, louvado seja Deus, mas ímpio não são só aqueles que estão praticando essas coisas que eu acabei de falar para vocês. Louvado seja Deus. Existem também ímpios dentro das igrejas evangélicas. Você pode até ter se espantado agora com isso que eu falei, né? Você pode até de maneira nenhuma concordar comigo, louvado seja Deus, mas você não é obrigado a concordar, louvado seja Deus. Mas é a pura realidade. Glória a Jesus. Ímpio, repito, não são só aqueles que são do mundo, que vivem praticando as coisas erradas. Ímpio também tem nas igrejas evangélicas, louvado seja Deus. Por exemplo, o ímpio, ele é um joio, louvado seja Deus. O ímpio, ele é um joio. O cristão salvo, ele é o trigo. O ímpio, ele é um joio. E, louvado seja Deus, o joio, ele parece bastante com o trigo, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Jesus tinha 12 discípulos, louvado seja Deus. No meio dos 12, tinha um joio, que era Judas Iscariote, que se tornou joio, louvado seja Deus. Mas estava no meio do trigo, estava no meio dos 12, louvado seja Deus. Estava no meio dos 12. E nem por isso Jesus arrancou o joio, tirou Judas do meio dos apóstolos, não tirou não, louvado seja Deus. Esperou ele se converter, louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero dizer para vocês, louvado seja Deus, que a palavra ímpio, louvado seja Deus, eu vou provar para vocês que existem, como eu já disse, ímpio também dentro das igrejas evangélicas. A palavra ímpio, ela vem da palavra impiedade, louvado seja Deus. E a palavra impiedade quer dizer desrespeito pelas coisas sagradas, ou então desrespeito pelas coisas santas. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, todo aquele que não respeita a palavra de Deus, que é sagrada, que é santa, é o ímpio, ainda que esteja dentro de uma igreja evangélica. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que seja até o próprio pastor da igreja. Mas se ele não respeita a palavra de Deus, ele é um ímpio. Louvado seja Deus. Então é exatamente com o ímpio que Deus está falando neste versículo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Ao ímpio diz Deus, é Deus diretamente falando. Louvado seja o nome de Jesus. Como eu já disse, o crente que não obedece à palavra de Deus é o ímpio. Está escrito lá em Romanos capítulo 9, versículo 6, diz assim: nem todos os que são de Israel são israelitas. Louvado seja Deus. Ou seja, esse versículo quer dizer o seguinte: nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Por quê? Louvado seja Deus. Porque ele é de Israel, ele é israelita, mas se ele é desobediente à palavra de Deus, ele não faz parte do povo de Deus. Glória a Jesus. Então, o versículo sagrado começa dizendo: ao ímpio. Para você ter mais um esclarecimento, tem tradução que aqui na palavra ímpio significa, tem tradução que diz perverso, tem tradução que diz mal, ao mal
Ao perverso, diz Deus. Pronto. Pois bem, ao ímpio diz Deus, que tens tu que recitar os meus estatutos. Louvado seja Deus. Ou seja, ao ímpio Deus diz, que tens tu em recitar. Ou seja, do que adianta a palavra recitar, louvado seja Deus. Quer dizer, do que adianta, Deus está dizendo, do que adianta, louvado seja Deus, você ficar repetindo as minhas ordens. É exatamente o que Deus diz aqui, que tens tu em recitar os meus estatutos. O que é estatutos? Estatutos são conjunto de regras, louvado seja Deus, que se diz o que se deve fazer, louvado seja Deus. Então, o ímpio, louvado seja Deus, ou aquele que cita a palavra de Deus e não obedece, ainda que ele seja um pregador e tal, esteja numa igreja evangélica, ele é um ímpio. Então Deus está dizendo, que tens tu em recitar, louvado seja Deus, os meus estatutos. Ou seja, do que adianta você ficar repetindo as minhas ordens escritas? Deus está dizendo, do que adianta? Uma das ordens de Deus, por exemplo, é lá em Mateus capítulo 10, versículo 8. Jesus convocou os seus 12 apóstolos e mandou eles para uma grande missão. E disse a eles, curai os enfermos. Louvado seja Deus. Curai os enfermos. Glória a Jesus. Então, e até Jesus disse, porão as mãos nos enfermos e eles serão curados. Então o Senhor Deus diz, que tens tu em recitar os meus estatutos? De que adianta você ficar repetindo as minhas ordens escritas? Aí a pessoa, o cristão, o pastor, quem quer que seja, evangélico, louvado seja Deus, se ele não obedece a palavra de Deus, por exemplo, aí ele vai orar por um enfermo. Aí certamente vai usar alguns versículos da Bíblia Sagrada, vai usar o nome de Jesus, louvado seja Deus. Mas ele é um ímpio, ele não tem respeito pela palavra de Deus. Então Deus está dizendo, do que adianta você ficar repetindo as minhas ordens? E uma das ordens dele foi curar os enfermos, pôr as mãos nos enfermos, né? E no nome dele, é claro. Curar os enfermos, expulsar os demônios, louvado seja Deus. Do que adianta? Glória a Jesus. Você se lembra de um grupo de 7 pessoas, está lá escrito lá em Atos, os filhos de Cefas, que viram Paulo expulsando o demônio no nome de Jesus, acharam bonito e queriam ficar famosos e foram fazer a mesma coisa. E de que adiantou? Ele citar as palavras escritas da palavra de Deus, se ele era um ímpio, se ele não obedecia a palavra de Deus. E você sabe o resultado, né? Louvado seja Deus. Os demônios pegaram eles e estraçalharam alguns deles, rasgaram as roupas deles, louvado seja Deus. Então, está escrito, que tens tu de que adianta você ficar repetindo as minhas ordens escritas e as minhas promessas, louvado seja Deus. Ou seja, os meus estatutos e o meu conceito. Glória a Jesus. As minhas promessas, por exemplo, lá em Filipenses 4,19 está escrito, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as nossas necessidades, ou as vossas necessidades. Aí não adianta o cristão que não tem respeito pela palavra de Deus, que não obedece a palavra de Deus, ficar citando, por exemplo, esse versículo. Deus suprirá todas as minhas necessidades, louvado seja Deus, glória a Jesus, e até citar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas ele não tem respeito pela palavra de Deus. Ele é o ímpio. Então não adianta nada ficar citando as Escrituras Sagradas, porque não vai funcionar. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Para ele. Aí, pois bem, glória a Jesus. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, Tiago, o próprio irmão de Jesus Cristo, que aprendeu com ele, deixou escrito, sede praticante da palavra. Ou tem tradução que diz cumpridores, é a mesma coisa. Sede praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Louvado seja Deus. Enganando-vos a vós mesmos. Glória a Jesus. Então, é aquele que se diz cristão e é até um pregador ou uma pregadora, mas não tem respeito pela palavra de Deus, é um ímpio. Então não adianta nada ficar citando as Escrituras, porque nem a enfermidade vai obedecer, nem a doença vai obedecer, e nem os demônios vão obedecer, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aí, o versículo sagrado, o versículo 17 diz, aí Deus diz porque não adianta nada, né? O versículo 17 diz, pois aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Louvado seja o nome de Jesus. Está vendo? Porque Deus chama a pessoa de ímpio. Está vendo por quê? Porque Ele está repreendendo, porque de adianta você ficar citando as minhas palavras. O versículo 17, ó, ele diz, pois, porque aborreces a correção e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Ou seja, Deus está dizendo em outras palavras, tu que detestas, que odeias, a palavra detesta ou odeia é a mesma coisa. Tu que detestas, que odeias as minhas disciplinas, que é correção, né? As minhas disciplinas, e dai as costas, que desprezas as minhas palavras. Quer dizer, versículo 17, ó, pois aborreces a correção, que é a disciplina, louvado seja, e lanças as minhas palavras para detrás de ti. Quer dizer, despreza. Louvado seja Deus. Aí o Senhor, Deus está dizendo exatamente com essas pessoas. Glória a Jesus. Então, meu querido e amado irmão, louvado seja Deus, por exemplo, lá em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 2 ao 6, louvado seja Deus, por exemplo, fazia 3 anos e 6 meses que não chovia, e o profeta Elias, ele estava precisando se alimentar, e estava precisando de água, louvado seja Deus, para matar a sua sede. Estava precisando de alimento para matar a sua fome, saciar a sua fome, e de água para saciar a sua sede, louvado seja Deus. E, glória a Jesus, foi o próprio Elias que tinha determinado, louvado seja Deus, a seca, louvado seja Deus. Aí, nesse período, aí Deus disse a Elias, saia daqui, Elias, e vá para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás água do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos, louvado seja Deus, que ali te sustente. Glória a Jesus. Você já pensou? Glória a Deus. Para o povo de Deus, para aqueles obedientes à palavra do Senhor, aqueles que são praticantes, Deus realmente supre todas as suas necessidades. Mas ao ímpio, como ele já disse, que despreza a palavra dele, louvado seja Deus. Então veja bem, aí Deus disse a Elias, louvado seja Deus, saia daqui e vá para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Você sabe o que é corvos? Louvado seja Deus. Corvos são aves carnívoras, louvado seja Deus, que gostam muito de carne, que se alimentam de carne. Corvos são, como já disse, aves carnívoras, louvado seja Deus. Mas veja o que Deus disse, ó. Eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente, louvado seja Deus. Pois, agora veja o que diz o versículo sagrado. Foi, pois, Elias e fez conforme a palavra de Deus. Quer dizer, Elias obedeceu a palavra de Deus. O Senhor disse, sai daqui, louvado seja o nome do Senhor, sai daqui e vai para o Oriente. Elias, imediatamente, de prontidão, obedeceu a palavra do Senhor. Esse não é um ímpio. Esse não é um joio. Esse é um trigo. Louvado seja Deus. Elias imediatamente foi para onde Deus o mandou. Era um servo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aí Deus disse a Elias, e eu ordenei aos corvos que te sustentem. Mas veja que primeiro era se ele obedecesse, se ele saísse de onde ele estava e fosse para onde Deus estava mandando. E ele obedeceu, pois o versículo sagrado diz, louvado seja Deus.
Glória a Deus. Foi, pois, Elias e fez conforme a palavra de Deus. Fez de acordo com a palavra do Senhor. Ele agiu de acordo com a palavra de Deus. Sabe qual foi o resultado? O versículo termina dizendo: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e também à noite. E Elias bebia água do ribeiro. Como Elias cumpriu a parte dele, que era sair, louvado seja Deus, que era sair lá do Oriente, louvado seja Deus, desculpe, sair lá de onde ele estava, ir para o Oriente, louvado seja Deus, junto ao ribeiro de Querite. Como Elias fez a parte dele, Deus fez a dele. Deus não disse: sai daqui e vai para o Oriente, que eu ordenei aos corvos que te sustentem. Mas primeiro era a parte de Elias, depois foi a de Deus. Elias imediatamente foi, e o resultado diz: e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e também à noite. Você já pensou? Glória a Jesus. Quem é que não gosta de comer pão com carne? Eu acho que você já deve ter comido pão com carne, né? Ah, é uma delícia, louvado seja Deus. Tanto faz pão com carne, a carne no molho ou a carne assada, né? Louvado seja Deus. Agora, como eu já disse para vocês, os corvos, louvado seja Deus, eles são aves carnívoras. Mas Deus deu a palavra dele, que os corvos iriam sustentar Elias, louvado seja Deus, iriam trazer comidas para Elias. Os corvos ficaram sem comer, ficaram em jejum e levaram a comida para o servo de Deus, para o homem de Deus. Se lembra de Daniel na cova dos leões? Pronto. Os leões estavam famintos, louvado seja Deus. Mas não... E você sabe que leão também é carnívoro, né? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E os leões não comeram Daniel, passaram a noite em jejum também. Deus interveio, fez a obra e poupou o servo dele, louvado seja Deus. E nesse caso, os próprios corvos pegaram carne e pão, louvado seja Deus, e levaram para Elias. Deixaram de comer para levar para o servo de Deus. Glória a Jesus. E Elias comeu aquele pão com carne e bebeu da água do ribeiro de Querite, louvado seja Deus. Mas por quê? Porque ele não era um ímpio, ele era um obediente. Então, Deus sustentou Elias. Elias pôde dizer: o Senhor é meu pastor e nada me falta lá. Quem citou esse versículo foi o salmista, né? Mas estou dizendo assim, Elias tinha razão de dizer isso. Elias tinha razão de dizer também, como disse Paulo: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, supriu todas as minhas necessidades. Era um servo obediente, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, Deus está repreendendo o ímpio. Não importa aonde ele esteja. Repito, ele pode estar numa igreja evangélica. Mas se ele não é praticante da palavra de Deus, ele é o ímpio. Deus manda amar a Deus sobre todas as coisas. A pessoa não ama a Deus sobre todas as coisas. Talvez bote Deus em segundo ou em terceiro lugar, ou até em último. Está sendo desobediente à palavra de Deus. Deus manda amar o próximo como a si mesmo. A pessoa não está nem aí com o próximo. Louvado seja Deus, só quer saber de si. E não está nem aí com o próximo. E tem condições de ajudar. E não está nem aí. Quer dizer, essa pessoa não tem respeito pela palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: amai os vossos inimigos e orai por aquele que vos ofende. Tem cristão que odeia o seu inimigo, detesta o seu inimigo, não quer nem ver. Louvado seja Deus. E pelos que ofendem ele ofende também. Essa pessoa é um ímpio. Pode estar dentro da igreja, pode cantar num coral, pode dirigir ciclo de oração, pode ser o que for, mas é um ímpio. Por quê? Porque não tem respeito à palavra de Deus. E eu repito, a palavra ímpio vem de impiedade. E impiedade significa desrespeito às coisas sagradas, às coisas santas. Louvado seja Deus. Lá em Provérbio, capítulo 13, versículo 13, louvado seja Deus, a palavra de Deus diz: glória a Deus. Veja que foi o sábio Salomão, viu? Que recebeu sabedoria diretamente de Deus. O sábio Salomão foi quem escreveu essa palavra. Provérbio 13, 13. O que despreza a palavra perecerá.
o que despreza, aquele que despreza a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada diz, perecerá. Desprezar a palavra de Deus, eu quero dizer para você que não é, louvado seja Deus, por exemplo, chegar da igreja, botar a Bíblia lá em cima do guarda-roupa, da estante, e deixar ela lá uma semana, um mês, lá ela fechada, e ela ficar empoeirada. Isso está sendo um desprezo, louvado seja Deus. Mas desprezar a palavra de Deus é não fazer o que a palavra de Deus diz que é para fazer. Está desprezando. A palavra de Deus diz para fazer de uma maneira, ele faz de outra. A palavra de Deus diz, não faça isso, ele faz. Ou ele ou ela. A palavra de Deus diz, faça isso, ele ou ela não faz. Quer dizer, está desprezando. Glória a Jesus. Provérbio 13:13, viu? O que despreza a palavra, aquele que despreza a palavra, qualquer um. Louvado seja Deus. Tanto faz ser um membro, tanto faz ser um diácono, um evangelista, um presbítero, um pastor, um missionário, uma missionária, tanto faz. Aquele que despreza a palavra, perecerá. O que é perecer? Perecer é sofrer. Louvado seja Deus. E muitos cristãos estão sofrendo e não estão sabendo por que estão sofrendo. Estão sofrendo, às vezes, doenças, enfermidades, dificuldade financeira, e não sabe por quê. Porque está desprezando a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz que ele vela para cumprir com a palavra dele. Se você fizer como a palavra de Deus manda, pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado. Louvado seja Deus. Ele faz a parte dele. Mas se você não fizer... Ainda no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 14, diz assim, quem despreza a Deus, colhe os frutos amargos. Está vendo? Quem despreza a Deus, colhe os frutos, no plural, os frutos amargos. E eu quero dizer para vocês que desprezar a Deus é desprezar a palavra, porque a própria palavra de Deus representa Ele. Louvado seja Deus. As palavras de Jesus representam Jesus. Louvado seja Deus. Lá em João, capítulo 1, versículo 1, está escrito, no princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Então, Jesus é a palavra. Quem despreza a palavra está desprezando o próprio Jesus. Quem despreza, e lá em João capítulo 10, versículo 30, o Senhor Jesus disse, eu e o Pai somos um. Louvado seja Deus. Na minha conta e na sua, eu e meu pai que eu estou dizendo é terrestre, somos dois. Por quê? Porque 1 mais 1 é 2. Na conta de Jesus, não, é eu e o Pai somos um, não 2, somos um. Mas por quê? Porque ele não sabe de conta de matemática? Não, Senhor, louvado seja Deus. Ele está dizendo, eu e o Pai, louvado seja Deus, nós somos um, nós somos unidos. Nós somos a mesma pessoa. O que o Pai diz, o que o Pai me manda fazer, eu faço. O que o Pai me proíbe de fazer, eu não faço. Então, ele está dizendo, eu e o Pai somos um, nós somos unidos. Nós vivemos em acordo. Louvado seja Deus. E a palavra de Deus diz, lá em Joel, louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Andarão dois juntos, se não tiverem acordo? Não tem como. Louvado seja Deus. Andarão dois juntos. Aí você pode dizer, mas pastor, anda assim, às vezes eu não estou de acordo com a minha esposa, com o meu marido, e a gente anda junto, só que, louvado seja Deus, não estamos de acordo. Mas esse andarão dois juntos, louvado seja Deus, é o seguinte, não é simplesmente o andar, se movimentar. Porque só se anda, só se movimenta quem está vivo. Então essa palavra andarão não é simplesmente se movimentar, é viverão. Viverão dois juntos se não estiverem em acordo? Não. Então Deus não andará comigo, ou não viverá comigo, se eu não estiver de acordo com a palavra dele, nem jeito com você também. Louvado seja Deus. Então a palavra diz, quem despreza a Deus, louvado seja Deus, colhe os seus frutos. Quem despreza a palavra de Deus, quem despreza o que a palavra de Deus diz, colhe os seus frutos. Colhe os frutos. Agora, não são frutos bons não, viu? Olha aí, ó. Colhe os frutos amargos. Você sabe que é uma coisa amarga, não é coisa boa, né? Não é uma delícia. Louvado seja Deus.
colhe os frutos amargos dessa vida. Louvado seja Deus. Doença é uma coisa amarga. Enfermidade é uma coisa amarga. Passar necessidade é amargura, louvado seja Deus. Então, quem despreza a palavra, colhe os frutos amargos, os frutos ruins. Louvado seja Deus. E, como diz o provérbio também 13:13, perecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, louvado seja Deus, lembre-se do início dessa mensagem. A palavra ímpio vem de impiedade. E a palavra impiedade significa desrespeito pelas coisas sagradas, pelas coisas santas. Então, não se tem só ímpio lá no mundo, lá fora, não. Quem está bebendo, chamando palavrão, quem está roubando, quem está mentindo, estrupando, adulterando, não. Se você não tem respeito pela palavra de Deus, se eu não tenho respeito pela palavra de Deus, ainda que eu esteja dentro de uma igreja evangélica, sou ímpio. Tá certo? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Se você gostou dessa mensagem, glorifique a Deus, exalte, glorifique o santo nome do Senhor, porque eu prego, mas quem falou com você foi Ele, não foi eu, porque a palavra é dele. Louvado seja Deus. Se você gostou dessa mensagem, glorifique a Deus, glória a Jesus, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, com seus familiares, parentes, amigos, louvado seja Deus. E se quiser deixar o link, eu agradeço, tá certo? Deus abençoe a todos vocês e até a próxima, se Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo.